trecho, começando no livro de Gênesis e o capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Palavras de Deus dirigidas a Noé, Gênesis 6 e 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Capítulo 9, começando no versículo 8. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: eis que eu estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Esse será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Eu queria ler vários outros trechos também na Bíblia daqui a pouco, mas por enquanto só esse trecho. Pensando um pouco no que acabamos de cantar sobre a fidelidade de Deus, se nos ajudou a confirmar aquilo que estava no meu coração, a fidelidade de Deus apresentada para nós através das alianças que Deus tem feito conosco. Eu queria começar dizendo que a Bíblia é um livro só. Eu sei que todos aqui sabem disso, mas às vezes nós, ou pelo menos eu, caímos no erro de pensar nesses 66 livros que compõem a Bíblia como se fossem 66 livros de uma biblioteca, ou 66 artigos de uma revista. Na realidade, a Bíblia é um livro, como se fosse dividido em 66 capítulos. Eu não consigo entender, e muito menos explicar, como é que Deus fez isso. É assombroso pensar no poder que poderia usar mais ou menos 40 escritores diferentes, durante um tempo tão longo, em lugares diferentes, escrevendo sobre assuntos, ênfases diferentes. E quando você recebe os livros na ordem em que eles vieram até nós, e eu nem sei como isso foi feito, mas quando nós olhamos para a Bíblia como ela está hoje, você vê uma progressão, uma harmonia, como se uma pessoa tivesse sentado e escrito de Gênesis até Apocalipse na ordem em que os livros estão. Como ser? Não, porque é exatamente isso que aconteceu. Deus usou pessoas diferentes, mas não há dúvida que Deus estava por trás de todos eles. Uma ilustração para tentar destacar a diferença que eu estou tentando transmitir. Se alguém escolhesse 66 irmãos e irmãs e pedisse para cada um escrever um artigo sobre o Evangelho, e depois juntasse esses 66 artigos num volume só, nós teríamos, eu espero e tenho praticamente certeza,
66 artigos que não têm nenhuma contradição entre si, todos apresentando as mesmas verdades, talvez um aspecto diferente, uma ênfase diferente, mas nenhuma contradição. Mas seriam 66 artigos com começo, meio e fim, cada um deles. Não é isso que temos na Bíblia. A Bíblia não é assim. A Bíblia é como se um autor fosse escrever sobre o Evangelho e dividisse o assunto em 66 páginas e fosse assim apresentando com começo, meio e fim, um assunto só, em um livro só. As diferenças entre os livros são importantes, mas é maravilhoso perceber, eu digo de novo, é assombroso perceber como, percorrendo a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, existem vários assuntos que vão sendo apresentados aos poucos. Essa questão da progressão da revelação da Bíblia é algo fundamental para você que talvez é novo convertido entender. Vai te ajudar muito a compreender a palavra de Deus. Diversos assuntos são apresentados como as crianças aprendem na escola. A criança não aprende somar e multiplicar no mesmo dia, muito menos aprende multiplicar antes de aprender a somar. Primeiro aprende adição e subtração. Depois que aprendeu aquilo, talvez no outro ano, talvez alguns meses depois, ela vai aprender multiplicação e divisão. Assim você pode ver na Bíblia vários assuntos que foram apresentados por Deus aos poucos. A introdução em Gênesis, uma segunda parte em Êxodo e assim sucessivamente pela Bíblia, passo por passo, no nosso ritmo, Deus nos ensinando alguma verdade. E é só quando olhamos para o quadro completo que nós vemos o que Deus queria ensinar através disso. Lembrando disso, nós vemos a importância de ler a Bíblia toda. Se você costuma ler só o Novo Testamento, você está deixando de apreciar e aprender muita coisa útil. Então eu queria hoje, com a ajuda de Deus, tentar apresentar um resumo desse assunto das alianças. Existem 5 alianças que Deus fez conosco, registradas na Bíblia. Existem muitas outras alianças de homens com homens. Abraão fez uma aliança com Abimeleque, Jonatas fez uma aliança com Davi e muitas outras. Mas Deus fez conosco 5 alianças. Não são 5 alianças que não têm nada a ver uma com a outra. Não são 5 alianças em que uma procura corrigir o que faltou na primeira. Mas você claramente percebe uma progressão naquilo que Deus está apresentando. São 5 alianças com pessoas diferentes, mas juntando as 5 você vê o quadro perfeito da fidelidade de Deus para conosco. E a lição que essas alianças ensinam para nós é: Deus continua no controle dos rumos do universo, não só dos salvos, mas do planeta Terra e do universo. E apesar de toda a situação caótica que existe ao redor, Deus está conduzindo tudo de acordo com aquilo que Ele planejou. Agora temos que entender que aliança, no contexto bíblico, nós vemos 8 vezes já hoje a palavra aliança, vamos ler mais vezes. Aliança na Bíblia quer dizer um concerto, como se fosse um contrato. Indica, pelo menos na linguagem bíblica, algo muito mais solene e muito mais sério do que simplesmente uma promessa. É como se hoje fôssemos num cartório e assinássemos um documento e deixássemos registrado lá no cartório. É esse tipo de transação, esse tipo de acordo que é mencionado na Bíblia quando lemos sobre aliança. Se você ler algumas das coisas que foram feitas quando Deus estabeleceu algumas alianças, isso vai ficar muito claro. Então é algo solene, é algo com valor legal, valor diante da lei, é um compromisso assumido diante da outra parte. Agora pense rapidamente, antes de pensar nas 5 alianças,
o porquê disso, qual é a razão de Deus fazer alianças conosco. Deus não precisa disso. Deus é fiel. A palavra de Deus tem mais valor do que um documento meu ou seu registrado em cartório. Então Deus não precisa. Não é para lembrar Deus do que Ele tem que fazer. Não é para dar nenhuma garantia para Ele. Mas é Deus em graça e em misericórdia, apresentando para nós os compromissos que Deus tem assumido. E a forma como Deus fez essas alianças, quase 500 anos separando uma da outra, mostram como Deus está preocupado em dizer para nós: olha, não se assuste. Eu sei que tudo parece horrível ao redor, mas fique tranquilo, eu continuo tocando o meu plano para frente. E eu continuo comprometido a cumprir esse plano. Deus tem uma razão com isso. Agora, rapidamente, veja o resumo dessas cinco alianças, o resumo do resumo, e depois eu vou tentar não ser muito longo, mas também não posso prometer ser muito breve por causa da extensão do assunto, mas tentar ver pouquinhos detalhes sobre cada uma dessas 5 alianças, e quem quiser terá que gastar mais tempo depois, continuando a pesquisar o assunto. Em poucas palavras, as 5 alianças são: a primeira, da qual nós vemos hoje, feita com Noé, mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo. Eu vou dizer mais ou menos em todas essas datas, porque algumas delas, alguns dos acontecimentos não estão ligados a uma data muito certa. Algumas alianças foram dadas durante um prazo até de 50 anos, como a aliança com Abraão. Então, mais ou menos, tira ou põe algumas décadas, mas mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo, Deus fez uma aliança com Noé. E nessa aliança, basicamente, Deus diz: a terra vai ser preservada. Haverá um planeta habitável e habitável, até que eu cumpra os meus propósitos. Mais ou menos 500 anos depois disso, quando faltavam mais ou menos 2.000 anos para o Senhor Jesus nascer, Deus fez uma aliança com Abraão. E nessa aliança Deus prometeu preservar um povo. Não simplesmente um povo para habitar na terra, mas um povo que fosse dele. Deus diz: eu serei por Deus para ti e para a tua descendência. E aquele povo seria preservado. Mais ou menos 500 anos depois disso, mais ou menos 1.500 antes de Cristo, Deus fez uma aliança com o povo de Israel através de Moisés. E nessa aliança, que é diferente das outras 4, Deus apresentou os seus preceitos, o padrão moral que Ele exige daqueles que querem ser dele. Passaram-se outros quase 5 séculos e Deus fez uma aliança com Davi. E nessa aliança Deus focalizou o príncipe, o governador, o rei do reino futuro que Deus vai estabelecer. E quando chegamos nesse ponto, já temos tudo que é necessário para um reino. Tem um lugar para ter esse reino. O planeta Terra vai ser preservado. Tem um povo sujeito ao rei, súditos do rei, para habitar nesse planeta. Existe um padrão moral, preceitos morais apresentados para guiá-los. Existe um príncipe para reinar sobre eles. Mas faltava o mais importante, o essencial. Por enquanto é como um carro que não tem motor. E Deus então, na última promessa, na última aliança, a chamada aliança messiânica, ou a nova aliança, apresentada primeiramente através de Jeremias, em Jeremias capítulo 31, mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Nessa aliança Deus promete o poder que vai purificar os pecadores e vai tornar tudo o resto possível. As primeiras páginas da Bíblia mostram uma criação perfeita, quase que destruída pelo pecado. Logo em Gênesis capítulo 6, Deus começa dizendo que Ele vai reverter esse quadro.
Ele sabia, antes de criar o homem, que um ser livre, um ser com livre-arbítrio, com direito de escolher entre o bem e o mal, ele sabia que tal ser iria escolher o mal. Mesmo assim, Deus decidiu criar o homem, Deus decidiu a ele dar o livre, Deus decidiu dar a ele o livre-arbítrio, mas antes que isso fosse feito, Deus já tinha um plano para consertar tudo que o homem estragou. E mais ainda, e nessas 5 alianças Deus vai mostrando, paulatinamente, um pouco de cada vez, que Ele continua comprometido com esse propósito final de trazer tudo para Cristo. Pensar nisso glorifica a Deus, glorifica ao Senhor Jesus Cristo, e eu oro a Deus para que isso ajude a confirmar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Então, eu preciso da sua atenção. Nós vamos ter que ler vários assuntos, vários trechos e mencionar várias coisas resumidamente. Está quente, eu sei que é desagradável, mas se você se esforçar e Deus me ajudar, nós poderemos tentar ver alguma coisa aqui para nos animar hoje à tarde. Começando com uma aliança feita com Noé, que alguns chamam uma aliança noética. Uma vez no capítulo 6 e 7 vezes no capítulo 8, nós lemos hoje a palavra aliança. Deus fez uma aliança com Noé. Tem muitas coisas nisso, mas eu vou destacar só as principais. Olhando essas 8 referências, você vai perceber que elas formam aquilo que é uma estrutura de linguagem chamada de quiasma, em que o primeiro e o último elemento formam um par, o segundo e o penúltimo outro par, o terceiro e o antepenúltimo outro par, e o quarto e o quinto formam um quarto par. Então são 4 assuntos que estão sendo apresentados nessas menções da palavra aliança. A primeira delas é o autor dessa aliança. Deus diz no capítulo 6, versículo 18: contigo estabelecerei a minha aliança. E se você voltasse atrás para ler a partir do versículo 13, Deus está falando com Noé, individualmente. Versículo 17 do capítulo 9, de novo Deus está falando com Noé. São as únicas 2 vezes nesses trechos que Deus fala com Noé em particular, não com Noé e os seus filhos. E Deus diz que Ele havia estabelecido. Deus estabeleceu. Essa aliança não foi ideia de Noé, não teve a participação de Noé. Deus estabeleceu a aliança dele com Noé. Deus é o autor dela. Capítulo 9, versículo 9 e capítulo 9, versículo 16, Deus fala do alcance dessa aliança. E repare o que dizem os versículos 9 e 10. Eu estabeleço a minha aliança convosco. Convosco é plural, é Noé e os filhos dele. Então, em primeiro lugar, convosco, com Noé e com seus filhos. Segundo lugar, e com a vossa descendência depois de vós, os netos, bisnetos, até chegar a nós hoje. Em terceiro lugar, versículo 10, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo o animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até a todo o animal da terra. A aliança noética é a mais abrangente que existe. Aqui inclui, eu ia dizer mais pessoas, mas é mais do que pessoas. Inclui todo ser vivo. Como diz o versículo 13, é a aliança entre Deus e a terra. O alvo específico dessa aliança é o planeta Terra onde nós vivemos. Além de ter aqui o autor e o alvo dessa aliança, o versículo 11 e o versículo 15 apresentam também o assunto dela. Deus diz 2 vezes, uma no versículo 11 e uma no versículo 15, que Ele não irá destruir. As únicas 2 vezes nesse trecho que Ele usa a palavrinha destruir. No versículo 11 Ele diz que não vai destruir a terra.
E no versículo 15, ele não vai destruir a carne, literalmente a vida que existe na terra. Então Deus está fazendo uma aliança com tudo que existe nesse planeta. E nessa aliança Deus se compromete a manter o planeta numa situação em que possa ser habitado, manter o planeta habitável, e ele se compromete a manter o planeta habitado, não tirar a vida que existe nele. Até que ele cumpra o seu propósito, haverá vida aqui na terra. E finalmente a quarta coisa, versículos 12 e 13, falam da autenticação dessa aliança. Quando você leva alguma coisa no cartório para ser autenticada, é colocado um carimbo e um sinal que mostram a origem daquele documento. Nesta aliança e em algumas outras também, Deus deu um sinal. E Deus diz que Ele colocou no céu o arco. Deus diz o meu arco, para ser um sinal. Tanto no versículo 12 como no versículo 13 ele fala do sinal da aliança. Tem alguma coisa misteriosa no arco-íris. Nem sempre eu nem devia dizer arco-íris, porque isso nos lembra da deusa grega, da mitologia grega. É melhor dizer o arco celeste, o arco de Deus. Nem sempre ele é tão bonito, às vezes as cores apagadas, às vezes o contorno irregular, só uma parte dele. Não é algo assim perfeito do ponto de vista estético. Mas é difícil encontrar uma pessoa que está andando pela rua e vê um arco-íris e não tem vontade de olhar ou de chamar a atenção para alguém. Olha o arco-íris. É um sinal que Deus estabeleceu da aliança dele com esse planeta. Se você ler o trecho todo, você vai ver que Deus promete que sempre haverá as 4 estações, sempre haverá semente, sempre haverá fruto, sempre haverá vida. O mundo hoje está preocupado com o destino do planeta, o aquecimento global, talvez uma nova era polar, talvez o próprio homem destruindo tudo. Deus nos diz na sua palavra: olha, pode ficar tranquilo, porque eu estou em controle, eu tenho um plano para esse planeta, eu vou estabelecer nesse planeta um reino, e até que isso aconteça, eu não vou permitir que esse planeta seja destruído. Deus se comprometeu publicamente e deixou registrado no seu livro: Deus se comprometeu a preservar esse planeta. Passaram-se mais ou menos 500 anos, nós chegamos aos dias de Abraão, e eu queria ler 2 trechos, primeiro em Gênesis capítulo 15, e depois no capítulo 17. Gênesis capítulo 15 relata uma cerimônia que Deus fez a partir do versículo 10. Deus diz no versículo 9 para Abraão: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho, e trouxe-lhe todos esses e partimos pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E depois, quando o sol desceu, diz no versículo 12, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Versículo 17: e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Capítulo 17, versículo 1: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Versículo 7:
e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Versículo 19: E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Versículo 21: A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz nesse tempo determinado no ano seguinte. O trecho todo tem muito mais a acrescentar, mas deu para perceber pelos poucos versículos que lemos que Deus fez uma aliança com Abraão. E como ele destaca com Abraão e com a descendência de Abraão depois dele. Agora repare as circunstâncias. Depois do dilúvio, Deus fez uma promessa para Noé: nunca mais a terra será destruída por água. A terra será preservada, habitada. Mas logo depois as coisas começaram a desviar muito do rumo que deveriam ter mantido. Gênesis 9 apresenta para nós a aliança entre Deus e Noé. Gênesis 9, o mesmo capítulo, apresenta o fracasso moral de Noé, bêbado, na sua tenda. O capítulo seguinte, Gênesis capítulo 10, nos fala de um bisneto de Noé chamado Nimrod, um homem que se tornou ousado contra Deus, um líder político para o mal, colocando-se abertamente contra Deus. Não só fracasso moral, fracasso político. E como se as coisas não pudessem piorar, o próximo capítulo, capítulo 11, mostra que ficou pior ainda. Através da influência de Nimrod, certamente, o povo se juntou em Babel para construir uma torre cujo cume chegasse nos céus. A primeira manifestação de uma atividade religiosa organizada. Ali foi a semente do que a Bíblia chama de Babilônia. Não a cidade literalmente, mas o sistema religioso que é contra Deus, a falsa religião. Começou em Gênesis 11, na Torre de Babel, e vai continuar até a tribulação. Tudo isso no espaço de 100 anos, 102 anos no máximo, depois do dilúvio, quando Noé ainda estava vivo, quando Sem, que passou pelo dilúvio, ainda estava vivo. Em tão pouco tempo, a humanidade virou as costas para Deus, e a humanidade disse: nós não queremos que esse reine sobre nós, queremos seguir o nosso caminho. Então Deus, com Abraão, Deus chama um homem, para usar a linguagem bíblica, Deus escolhe um homem, para através dele começar um povo para Deus. É um começo do zero. E essa aliança de Gênesis 15 e 17, o começo dela está lá em Gênesis 12, na promessa que foi feita. O final dela em Gênesis 22, quando Abraão ofereceu Isaque, e Deus jurou. Uma aliança sempre inclui uma promessa e um juramento. Mas nesse intervalo de 50 anos, Deus diz para Abraão, entre muitas outras coisas: a sua descendência vai ser o meu povo para sempre. Eu vou ser o Deus deles para sempre. E assim Deus se compromete a ter um povo sobre o qual ele possa reinar. Teria muita coisa preciosa para nós aprendermos sobre isso, mas eu vou destacar só a questão do fato de Deus ter escolhido Abraão e como isso parece estranho do nosso ponto de vista. Deus vai começar do zero, então Deus escolheu Abraão. A ideia para nós faz sentido. A humanidade está indo para o caminho errado, então vamos tirar um homem lá de dentro, um casal, um homem e a sua mulher, e a família deles vai ser o meu povo. Vamos começar do zero, começar num prato limpo. Mas repare primeiro
a soberania de Deus nessa escolha. Por que Deus escolheu Abraão? Eu pensava até muito pouco tempo atrás, e outro irmão me esclareceu, mostrou que eu estava errado. Eu pensei que só tinha Abraão. Naqueles dias, naquela época, só Abraão que estava disposto a obedecer a Deus. Mas não era. Jó provavelmente viveu, se não nos dias de Abraão, muito próximo deles. O livro de Jó não tem data, mas a evidência interna do livro mostra que ele foi escrito depois do dilúvio, porque ele menciona o dilúvio no capítulo 22, e antes do povo de Israel existir como nação, antes da lei e assim por diante, na mesma época em que Abraão viveu. Então provavelmente Jó era um contemporâneo de Abraão. A idade longa que os dois viveram, é praticamente certo que os dois cruzaram durante a sua vida. Mas não precisamos ficar com incerteza. A Bíblia fala de Melquisedeque, em Gênesis capítulo 14, um contemporâneo de Abraão. Hebreus 7 diz que ele era maior do que Abraão, espiritualmente falando, um sacerdote do Deus Altíssimo. Então por que Deus não escolheu Melquisedeque? Por que escolher Abraão? Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão, quando foi chamado, estava lá em Ur, adorando ídolos falsos. Por que Deus escolheu Abraão? Eu não sei, mas isso mostra que Deus é soberano. Deus escolhe quem Ele quer. Agora, antes de você interpretar disso, aquilo que os homens chamam a teoria calvinista, que Deus escolheu alguns para salvação e outros para perdição, guarde esse pensamento um pouquinho na sua mente. A escolha de Deus mostra a soberania dele, mostra também a suficiência dele. Deus vai começar do zero. Então vamos escolher um casal novo. Quem sabe um casal que até já tenha família, saudável, forte, um casal que tem futuro. Mas Deus diz não. Vamos escolher um casal que não tem filho. Pior ainda, um casal que não pode ter filho. O homem tem 75 anos de idade quando foi escolhido, não quando teve filho. A mulher tem 65 anos de idade. E outro detalhe, a mulher é estéril, ela não pode ter filho. E com esse casal velho, sem filhos e sem capacidade para ter filhos, com esse casal, Deus diz: eu vou formar o meu povo. Para nós é impossível, mas é uma pequena amostra do que Deus pode fazer. 25 anos depois, quando Abraão já tinha quase 100 anos de idade, quando parecia ainda mais difícil, Deus disse para Abraão: haverá coisa difícil para o Senhor? A escolha de Deus, escolhendo Abraão para firmar com ele a aliança, mostra a suficiência de Deus. Quando a situação para nós parece difícil, Deus não está preocupado. Ele é suficiente para fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser, da forma como Ele quiser. Mas uma terceira coisa, antes de deixarmos isso para trás, essa escolha de Abraão mostra também para nós a salvação de Deus. Muita gente hoje, quando ouve a palavra escolheu ou predestinou, imediatamente já associa com excluiu, condenou. Se Deus escolheu esse, então Ele não escolheu aquele. Se Deus predestinou este para salvação, Deus predestinou aquele para condenação. A escolha de Abraão mostra o contrário. Deus diz para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus escolheu Abraão não para desprezar os outros, mas para salvar os outros. E sempre é assim a escolha de Deus. Deus não é culpado de lançar ninguém no lago de fogo. Deus não deseja a condenação de ninguém. Deus escolhe os que Ele vai usar.
Mas Deus escolhe um ou dois ou milhares para que através deles outros possam ser alcançados. E quando Deus escolheu Abraão, quando Deus fez aliança com Abraão, Deus começou a colocar em andamento aquele plano que estava preparado desde a eternidade e queria ser completo quando o Senhor Jesus Cristo morresse na cruz. Em Abraão, Deus fez a promessa de salvar uma descendência, um povo. E isso mostra para nós o interesse que Deus tem, não só em Abraão, não só em Isaac, mas em todas as nações da terra. Essa aliança é talvez a mais demorada a ser estabelecida, um prazo de talvez 50 anos. Ela abrange somente o povo de Israel, não todos os descendentes de Abraão, mas a linhagem que veio de Abraão, Isaac e Jacó, sem contar Ismael e os seus descendentes, sem contar Esaú e os seus descendentes. Várias outras vezes na Bíblia, Deus se refere a ela como a aliança que eu fiz com Abraão, Isaac e Jacó. E nessa aliança Deus promete sempre preservar um povo que seja dele. Mais ou menos 500 anos depois, a situação estava de novo desanimadora. A descendência de Abraão já tinha saído da terra prometida. Eram escravos na terra do Egito. E naquela terra, o rei do Egito, Faraó, resolveu acabar com aquele povo. Mas justo naquela situação, Deus agiu. Deus tirou o povo de lá e Deus fez com eles uma aliança. Vamos ler primeiramente em Êxodo, capítulo 19, e depois também no capítulo 24. Êxodo, capítulo 19, versículo 3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, repare bem essa expressão: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis, primeiro, a minha propriedade particular, o meu tesouro dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Segundo, vós me sereis um reino sacerdotal. E terceiro, vós me sereis um povo santo. Capítulo 24, Êxodo capítulo 24, versículo 3. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Versículo 6: e Moisés tomou metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou um livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu-o sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Essa aliança feita no monte Sinai entre Deus e o povo de Israel, representado por Moisés, ela ocupa a maior parte do livro de Êxodo, e entre muitas coisas, ela mostra o que Deus exigia do povo que deveria pertencer a Ele, como Deus queria que ele se comportasse. A situação estava difícil do ponto de vista das promessas, o povo estava em muita fraqueza, e nessas horas Deus apareceu
deu a eles a sua lei, escrita em tábuas de pedra, mandou que eles construíssem um tabernáculo, deu a eles um sistema completo e complexo de serviço religioso, com sacerdotes e sacrifícios e muitas coisas. E tudo isso faz parte dessa aliança. Mas essa aliança tem algumas coisas diferentes de todas as outras alianças. As 5 alianças também formam um quiasma, lembrando que eu mencionei no começo. A primeira e a última aliança, elas são mais abrangentes, elas são para todos os povos. A segunda e a penúltima são só para Israel. Agora essa do meio, ela tem pelo menos 3 características que são únicas, que não fazem parte das outras alianças. As circunstâncias em que ela foi apresentada são únicas. Nós não tivemos tempo de ler, mas se você ler o capítulo 19, você vai ler de terremotos, de trovões, de um grande temor que caiu sobre o povo de Deus ao pé daquele monte. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, fala da coisa assustadora que foi vista lá no Monte Sinai, a ponto do povo de Israel ter medo de se aproximar daquele monte. Mais do que em qualquer outra aliança, Deus está assustando o povo. Lemos lá de Abraão que caiu um grande temor sobre ele, mas nada que se compare com o que aconteceu com o povo de Israel. Foi uma ocasião muito solene, um dia muito sério. Uma segunda característica dessa aliança, que é só dela, são as condições dela. É a única das 5 alianças que Deus fez conosco que é condicional, que é bilateral, que é um acordo de 2 partes. Em todas as outras alianças, Deus diz: eu vou fazer tal e tal coisa. Aqui Deus diz: se vocês fizerem isso, então eu vou fazer isso. Se vocês cumprirem os meus mandamentos, eu vou preservar vocês na terra. Se vocês andarem conforme os meus estatutos, eu serei o seu Deus dentro da terra de Israel. Deus apresenta os preceitos dele como condição para manter a aliança. E ele diz em outras partes da Bíblia que Israel foi infiel com a sua aliança. Como ele diz através de Jeremias 23, Israel invalidou a sua aliança, essa aliança, porque Israel agiu como uma mulher que trai o seu marido. É uma aliança condicional. Uma terceira coisa, essa aliança, ela já foi consumada, ela já passou, é a única das 5 alianças que já passou. Gálatas capítulo 3, versículo 19, diz que essa aliança, a lei, ela foi dada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. E se você ler depois Gálatas 3, a partir acho que do versículo 12 ou 13, todo aquele trecho está argumentando que as promessas do Velho Testamento estão baseadas nesse singular, não os descendentes, não o povo de Israel, mas o descendente, Cristo. Em Gênesis 15, Gênesis 17, Deus fala da descendência de Abraão, o povo queria vir dele. Mas em Gênesis 22, depois que Abraão ofereceu o seu filho, Deus diz: agora eu sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. E Deus diz, a partir de então, que Deus jurou estabelecer a sua aliança com o seu descendente. Algumas versões em português colocam no plural, mas está no singular, com o descendente de Abraão, o mesmo mencionado em Gálatas 3, o nosso amado Salvador. A lei foi dada, diz Gálatas 3,19, até que viesse o descendente, até que viesse Cristo. A lei passou,
em todos os seus aspectos. A lei cerimonial, a lei moral, a lei passou. Isso não quer dizer que nós vamos adulterar hoje, porque a lei diz para não adulterar. Então, se a lei passou, podemos adulterar? É claro que não. As instruções da Bíblia, do Novo Testamento, deixam bem claro o padrão moral que Deus exige de nós hoje. Mas nós procuramos observar esse padrão moral, não por causa da lei, mas por causa do ensino do Novo Testamento. A lei, com todas aquelas circunstâncias assustadoras, uma aliança condicional que foi anulada por Israel e que já passou. Ela não é para nós hoje. Alguém diz: por que Deus deu a lei? Gálatas 3:19 de novo. A lei foi dada por causa das transgressões. Ela foi dada para mostrar a nós quão grande é o nosso pecado e para mostrar o perigo que nós corremos. Mas uma vez que Cristo veio e morreu na cruz do Calvário, aquele sangue que Moisés colocou em 2 vasilhas, uma parte espargiu sobre o altar, representando a presença de Deus, outra parte sobre o povo. Aquele sangue da velha aliança, ele foi suplantado, ele foi superado pelo sangue da nova aliança. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou um cálice, um copo, e ele disse: este é o sangue da nova aliança, o sangue dele derramado pelos nossos pecados, e portanto a lei passou. Mais ou menos 500 anos depois do Monte Sinai, Deus havia dado ao rei Davi descanso de todos os seus inimigos. Vamos ver 2 Samuel capítulo 7. Davi havia sido usado por Deus para estabelecer um reino que até hoje é motivo de orgulho para um judeu. Eles lembram daquilo que Davi fez. E diz 2 Samuel capítulo 7, versículo 1: estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor. O trecho vai dizer como Davi deseja edificar um templo, como Deus diz para ele que ele não poderia fazer isso, Salomão faria. E eu queria ler no versículo 12. Deus diz para Davi: quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Esse edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Vire rapidamente para o capítulo 23, 2 Samuel capítulo 23, começando no versículo 1. E essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé: diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenada e guardada. Repare as 3 características dessa aliança: eterna, bem ordenada, bem guardada. E Deus está, em resumo, prometendo a Davi um príncipe que viria da família dele. Deus está dizendo que enquanto houver rei em Israel, enquanto Israel estiver na terra, subordinado a um rei, um descendente de Davi estará sentado sobre esse trono. Isso é a primeira parte da promessa. E algumas coisas lá em 2 Samuel 7
falando sobre o pecado, referem-se aos descendentes naturais de Davi. Mas a promessa, a aliança de Deus, ela vai muito além de Davi e dos descendentes de Davi. E nesses versículos 3 e 4, nós vemos 4 características de um rei, que vai estabelecer um reino perfeito e eterno. Um descendente de Davi. O Senhor Jesus Cristo é chamado no Novo Testamento 7 coisas de Davi. Você pode pesquisar depois o filho de Davi, a raiz de Davi e assim por diante. O Senhor Jesus está intimamente ligado com Davi. As primeiras palavras do Novo Testamento são: genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. O último personagem humano mencionado na Bíblia. A última pessoa é o Senhor Jesus, mas o último personagem humano, lá em Apocalipse 22, 4 ou 5 versículos antes do final, o Senhor Jesus é chamado a raiz de Davi. Davi e o Senhor Jesus estão intimamente relacionados na Bíblia. O Senhor fez essa aliança com Davi apontando para Cristo. Davi foi um grande rei, mas um muito maior do que Davi virá. Ele já veio, mas ele virá uma segunda vez para reinar. O reino dele, ele é descrito primeiro em relação à sua retidão. Haverá, versículo 3, haverá um justo que domine sobre a terra. Nada de injustiça, de suborno ou qualquer coisa semelhante. Um rei que agirá em retidão. Em segundo lugar, a sua reverência. Ele julgará com temor de Deus. Não há nada, nenhuma diminuição do Senhor Jesus quando nós reconhecemos a submissão dele a Deus. Por amor ao Pai, ele que é igual ao Pai, ele tomou o lugar de servo. É exatamente a mesma atitude que Deus pede das irmãs hoje. Assim como Deus é cabeça de Cristo, Deus determina na sua palavra que o homem é a cabeça da mulher. A mulher não é inferior ao homem. Cristo não é inferior a Deus. Mas ele irá reinar, ele irá dominar no temor de Deus. A reverência que ele tem será o padrão do governo dele. Terceiro lugar, o versículo 4 fala do seu resplendor. Diz o versículo 4, ele será como a luz da manhã, quando sai o sol numa manhã sem nuvens. É uma figura tão clara de entender. Não uma manhã nublada, uma manhã clara, nenhuma nuvem no céu. O sol sai com todo o seu resplendor. A glória e a majestade de Cristo, que o mundo até hoje nunca viu. Eles irão ver um dia bem próximo, eu creio bem próximo, quando o Senhor vier para estabelecer um reino. E esse resplendor trará resultados. Diz o final do versículo 4: a erva brota da terra. Por que a erva brota? Diz o versículo: por causa da chuva e por causa do seu resplendor. Ele é como a luz da manhã quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. O brilho do reino do Senhor Jesus Cristo aqui na terra vai produzir brilho no meio dos seus súditos. A retidão do reino dele vai produzir retidão no meio daqueles que são os seus súditos. A reverência dele para com Deus vai tornar todos reverentes. É isso que Deus quer ver em nós hoje, voluntariamente. Nós que hoje somos os únicos aqui no mundo. Eu não digo nós que estamos aqui dentro desse salão, mas nós os salvos. Somos os únicos que reconhecem o senhorio de Cristo e que podem se submeter a Ele. Deus quer que nós manifestemos hoje a nossa submissão ao Senhor. Pensar nesse reino talvez é uma das coisas mais agradáveis que existe. Pensar nesse reino é precioso, mas o tempo está passando muito rápido. Eu vou tomar 2 minutinhos só para mencionar 2 profecias que foram dadas depois dessa aliança
E nessas profecias Deus revela o nome desse futuro rei. Uma profecia bem conhecida lá em Isaías capítulo 9. E Deus promete que esse rei que virá, ele receberia 4 nomes duplos. Ele será chamado um maravilhoso conselheiro. A palavra conselheiro é um verbo, então não é maravilhoso, conselheiro, mas é um maravilhoso conselheiro. Segundo lugar, um Deus forte. Terceiro lugar, um Pai eterno, Pai da eternidade. Quarto lugar, um príncipe pacífico, um príncipe da paz. E diz o versículo 7, do aumento, Isaías 9, 7, do aumento desse principado da paz não haverá fim sobre o trono de Davi. É o trono de Davi, o reino de Davi, mas o rei é Cristo, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Jeremias capítulo 23 fala do renovo que o Senhor iria levantar para Davi. Jeremias 23 e 5. E sendo rei, ele reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará segundo. E esse será o seu nome com o qual Deus o chamará: o Senhor, justiça nossa. Literalmente é Jeová, justiça nossa. Aquele que trouxe para nós a justiça, aquele que nos ensina a justiça, aquele que é a nossa justiça na presença de Deus. O Senhor, justiça nossa, o renovo de Davi. E muito em breve nós iremos ver o cumprimento dessa aliança. Agora, para encerrar até aqui, Deus coloca todas as peças em lugar. Ele vai ter um reino futuro. Ele tem já comprometido-se a preservar o planeta. Ele tem se comprometido a manter um povo para ele, um povo que será fiel a ele. Ele tem apresentado os preceitos, o padrão moral desse governo. Ele tem se comprometido a levantar um rei justo, que não seguirá o caminho dos reis da terra. Mas nada disso é possível enquanto nós continuamos pecadores. Todas as primeiras 4 alianças, elas foram feitas com um misto de salvos e pecadores. Houve pessoas que se beneficiaram da aliança noética feita com Noé, que não foram salvos, que estão no lago de fogo hoje, no inferno hoje, serão lançados no lago de fogo no futuro. Há pessoas que foram beneficiadas pela aliança abrâmica feita com Abraão, que estão no inferno hoje. Há pessoas que foram beneficiadas com a aliança mosaica feita com Moisés, que estão no inferno hoje. Há pessoas que foram beneficiadas pela aliança feita com Davi, que estão no lago do inferno hoje, não foram salvos. Agora, essa aliança é a única na Bíblia que tem o direito de ser chamada a nova aliança, porque ela estabelece um outro padrão. Vamos ver em Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31, versículo 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme, repare bem nisso, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Repare agora o que o Senhor promete. Primeiro, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 34.
E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Vira para Hebreus capítulo 8, quase que é vista inteira aos Hebreus, fala sobre essa nova aliança. Mas no capítulo 8 são citadas essas palavras de Jeremias, que nós acabamos de ler hoje. Nós vamos começar lendo no versículo 6, Hebreus capítulo 8, versículo 6. Mas agora alcançou ele, isto é o Senhor Jesus Cristo, ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada, alicerçada em melhores promessas. Capítulo 9, versículo 13. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica contra a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servires ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Muitos outros versículos aqui em Hebreus e outras partes da Bíblia também falam sobre essa nova aliança. E aqui Deus dá o poder para realizar tudo aquilo que Ele prometeu nas outras 4 alianças. Esse poder é algo que vem de dentro para fora. Deus não está comprometendo-se a reformar o homem. Deus não está reformando alguma das alianças velhas. Deus está dizendo: eu faço uma nova aliança, não conforme a velha. No contexto de Jeremias 31, nós vemos hoje, é citado aqui em Hebreus 8, o Senhor diz: Israel invalidou a minha aliança, e então eu vou fazer uma nova aliança. Como que o mundo age? Imagine a figura de Deus e Israel, marido e mulher. Deus diz: a minha mulher invalidou a minha aliança. Então o mundo diz: manda ela embora e procura outra. A misericórdia de Deus diz: eu vou fazer outra aliança. Num certo sentido, é nos mesmos termos, porque tudo que estava prometido na velha aliança eu continuarei honrando. Mas eu vou mudar um detalhe básico. Aquela aliança era bilateral. Se vocês fizerem isso, eu faço isso. Agora essa aliança é unilateral. É só Deus. Deus diz: depende de mim. Eu vou fazer. Eu vou escrever a minha lei, não em tábuas de pedra, como foi lá no Monte Sinai, mas no vosso coração, dentro de vocês. Além dessa lei gravada no coração, Deus diz: haverá liberdade de acesso ao Pai. Na velha aliança, o personagem principal era o sacerdote. O sacerdote apresentava para Deus a oferta do povo e para o povo a lei, os preceitos de Deus. Agora Deus diz: não, ninguém vai precisar chamar o seu vizinho, o seu companheiro, para conhecer o Senhor, para aprender as Escrituras, porque todo mundo vai me conhecer. Não é esse conhecimento teórico, é aquele conhecimento prático de ter acesso à presença de Deus. E não é só a lei no coração, não é só liberdade de acesso, é uma limpeza profunda, eterna, e que ninguém pode estragar. Deus diz: dos seus pecados eu nunca me lembrarei. Isso é o que todos os salmos aqui hoje desfrutam.
nós temos sido trazidos para essa nova aliança. Leia Hebreus em casa hoje, tire meia hora, 40 minutos à noite, você lê a epístola inteira. Veja quantas vezes ele diz: olha, o que Deus apresentou em Cristo é muito superior, é infinitamente superior à velha aliança. Na velha aliança, Deus apresentou os seus preceitos, o povo assustado, sem saber o que estava dizendo, disse: tudo o que o Senhor falou, faremos. E não fizeram, não podiam fazer. E nem eu e você faríamos se estivéssemos lá. Mas Hebreus fala de um homem que veio esse mundo. E esse homem disse: eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. E ele fez toda a vontade de Deus. Ele cumpriu tudo o que Deus exigiu. E por causa dele, nós temos sido trazidos para uma nova aliança. Deus não manda embora a sua esposa. Deus faz um novo concerto que nunca poderá ser cortado. Não vamos confundir as coisas. Israel é a noiva de Jeová, a igreja é a noiva do Cordeiro, são duas coisas diferentes. Não vamos misturar as figuras. Mas todos os salvos hoje, desde Noé até os dias do arrebatamento, todos nós desfrutamos das bênçãos da nova aliança. Não houve uma única pessoa salva na história da humanidade que não foi por causa do sangue dessa nova aliança. E se eu falei que em todas as outras alianças havia pessoas não salvas, não existe ninguém não salvo participando da nova aliança. As outras alianças tinham a ver com a terra e serão cumpridas. Deus vai honrá-las. As alianças de Deus, os compromissos que Deus assume vão ser cumpridos. Deus é fiel. Mas essas 4 primeiras alianças são só uma prévia, uma figura de algo eterno que vai continuar existindo muito depois de Deus ter cumprido o seu reino aqui nesse planeta. Nós estaremos na presença de Deus, desfrutando das bênçãos da nova aliança. Não tem nenhuma comparação. Ela foi prometida 500 anos antes de Cristo, em Jeremias 31. Ela foi promulgada, ratificada, tornada legal quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Como diz Hebreus 9,14, que nós lemos: pelo Espírito Eterno, ele se ofereceu imaculado a Deus. Pessoas ao redor da cruz talvez só viram ali sofrimento e fraqueza. Mas ali na cruz, o Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Eterno, no poder e em comunhão com o Espírito Santo, estava oferecendo-se a si mesmo, diz o versículo, imaculado a Deus. E é baseado nisso que nós somos salvos. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir um resumo desse assunto tão vasto. Que nós possamos ficar cada vez mais convictos e alicerçados nessa verdade fundamental. Deus é fiel. Eu não digo isso como uma frase de efeito, que é muito comum hoje em dia, mas o resumo desse ensino das alianças: Deus se comprometeu a fazer algumas coisas, e em intervalos bem longos, a cada 4 ou 5 séculos, Deus aparecia e mostrava mais um pouquinho. E o conjunto de tudo isso, a mensagem de Deus é: olha, não se preocupe com o caos ao seu redor. Tem caos político, regimes políticos estão mudando, revoluções aqui e ali, bagunça e caos para toda parte. Tem os problemas financeiros, recessão, dificuldades, governos do mundo inteiro estão preocupados. Tem os problemas do planeta, o aquecimento e tanta outra coisa. Tem os problemas morais que afligem muito
pais e mães salvos tentando criar filhos. Tem tanta coisa errada no mundo hoje. E não é de se assustar se de vez em quando nós pensamos: será que existe alguma esperança ainda para o futuro? Será que Deus está vendo o que está acontecendo? Olhando para a palavra de Deus e para as alianças de Deus, Deus está dizendo para nós: pode ficar tranquilo, que eu tenho estabelecido alianças eternas e elas não podem ser invalidadas. O planeta vai ser preservado, haverá nele um povo meu, que vai seguir os meus preceitos e obedecer o meu príncipe. E tudo isso no poder da nova aliança que eu tenho feito. É grande demais para nós entendermos, é grande demais para minha mente, para eu tentar transmitir, mas que isso nos ajude a louvar a Deus pelo que Ele fez. E eu termino lendo 2 versículos no finalzinho de Hebreus. Hebreus capítulo 13, versículos 20 e 21. Muito obrigado pela atenção. Estava quente, eu sei, eu falei bastante. Mas que Deus glorifique a Cristo com essas palavras. Diz assim a Bíblia: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo sempre. Amém.